me veio com a sua fala, também, com essa coisa que a gente pega de fora, também tem tido muito o boom do K-pop. Então, e aí eu fiquei pensando que ainda existe essa coisa assim, vai existir ou só um personagem japonês, tipo, de descendente japonês, aí não vai poder ter um de chinês, porque já tem de japonês, ou se tem um de chinês, e aí essa coisa do coreano, então ao mesmo tempo assim, que coloca tudo no mesmo, assim, tipo, não, porque japonês, chinês e coreano é tudo igual. Tudo igual. Então, tipo, que no mercado ainda não vejo muito... Não sei se eu tô conseguindo explicar direito, mas que ou existe esse lugar que coloca todo mundo igual, ou vai ter lugar só pra um. O que cria uma competitividade, tipo, bem tóxica também, né? E mesmo assim, vira uma fetichização do tipo, nossa, aquele cara é diferente, né? Né? Então, o interesse não é um interesse que às vezes é genuíno, do tipo, eu tô interessado em saber mais sobre você, Bruna, sabe assim? Não, eu tô interessado sobre japinha, quem você porque é. ela é diferente, porque ela é exótica. Então, a gente acaba caindo, em termos sexuais, ainda numa objetificação e numa fetichização que eu ainda acho muito negativo. Você tem a sensibilidade para perceber isso, essa dinâmica, mas por conta do machismo, enfim, eu acho que muitos homens veem esse momento como tipo, nossa, agora eu vou aproveitar, agora que eu virei um padrão de beleza, padrão de beleza não, eu sou fetichizado, aqui ele não usa essa palavra fetichizado, né? Agora que as meninas me curtem, eu vou lá curtir, assim. E hoje em dia, no Brasil, tem lugares, tem bares coreanos, tem bar coreano no Bom Retiro, que se você for lá, é um lugar com comida mó boa, né? Muito boa comida. 50% das pessoas vão, tipo, comer, curtir, assim. 50% são homens asiáticos e mulheres que... acho que não, nenhuma, não tem mulher asiática. Mulheres não asiáticas que vão lá pra pegar os caras asiáticos. Os caras asiáticos vão lá pra pegar... agora as meninas me curtem. Não só... E tem bar assim, tem balada assim, hoje em dia. Então, mas eu lembro que eu só percebi isso mesmo quando eu comecei a ver na internet pessoas como eu falando sobre isso, né? Você, a Bruna Tukamoto também é uma que falava muito, assim, ainda mais sobre essa questão. Fala até hoje. Né? Fala até hoje, fala muito. E ver essas pessoas, ou ver a Ana Hikari na TV, eu ficava tipo, gente, eu me identifico mais com essas pessoas do que com as minhas amiguinhas brancas da escola, uau! E aí eu fui percebendo, assim, ou às vezes até mesmo em questões familiares, né? Minha mãe, ela sempre sofreu bem mais que eu, porque ela tem muito mais traços. Então eu lembro, tipo, de gente na fila da padaria falar, olha, uma japonesa. Eu falo, não, eu sou brasileira. Ai, mas você é japonesa. Eu falo, moça, eu sou brasileira. E aí, como eu também não passava pelas mesmas coisas, eu falava assim, não, é porque eu sou branca. Então eu acho que eu não passei muito por esse processo. Que vocês tiveram a oportunidade de passar, e vocês já nasceram num país livre, né, de uma certa maneira, livre em pensar, livre, né, você pode ser, você não está num regime militar, você tem eleições diretas. Então, eu acho que o que difere, né, para mim, é justamente qual foi a minha luta na época. Carla, isso é tão maravilhoso que você disse. Sim. Porque eu jamais teria esse discurso que você teve agora, porque eu não vivi isso. Sim. É maravilhoso esse seu olhar, e isso me abriu agora a mente também para uma outra coisa, que é o seguinte, você falou assim, esse recorte de gênero para você veio antes do que o recorte racial. E para mim, eu digo que o recorte de classe veio antes que o racial. E eu vou explicar por quê. Porque eu me identifico como uma mulher periférica antes de me identificar como uma mulher amarela, porque eu nasci e vivi 33 anos da minha vida na periferia de São Paulo. Quando eu vivo uma situação, quando eu conheço uma pessoa nova, quando eu assisto um filme, uma série, um show, qualquer situação que eu viva na minha vida, eu faço automaticamente recorte de classe antes de raça. É automático na minha cabeça, faz assim, pim, pim. Então eu faço um recorte de classe e faço um recorte racial na sequência. É na sequência, mas o de classe vem antes. Porque isso está muito mais intrínseco na minha pessoa do que o recorte de raça, que é muito mais recente, né? Essa discussão é muito mais recente na minha vida. Então, se a gente for analisar, por exemplo, a minha trajetória, que daria muito pano para manga, mas resumindo, assim, seria muito difícil uma pessoa com a minha história e vindo da onde eu vim, ter chegado onde eu cheguei. Então, eu acho que ser brasileiro, para mim, eu diria que é isso. Pra mim, a beleza da internet tá nisso. Tipo, eu prefiro ter você lá. Porque alguém vai estar lá, entendeu? E alguém vai estar falando, provavelmente, às vezes, besteira. Eu prefiro ter você.
que é pós-doc, sei lá o que, falando uma coisa que eu não vou ter dúvida que tem credibilidade aquele negócio. Porque as pessoas segmentam muito, isso é difícil, porque há uma resistência à mudança. Então, o meu ateliê falando de diversidade e inclusão. Antes, eu tô na Oscar Freire hoje, a rua mais da moda. Eu fiz uma pesquisa antes, né, de ir pra lá. Pra onde vocês acham que eu devo ir? Vila Madalena. Sua marca é completamente alternativa. Eu falei, alternativa da onde? Entendeu? Por quê? Porque eu visto pessoas diversas, entendeu? E aí o pessoal falava, nossa, nada a ver a Vogue. Eu falei, não, gente, se tiver um dia, tipo, que tiver uma capa diversa na Vogue, eu quero estar lá, entendeu? Não quero estar contra a Vogue ou sei lá, entendeu? Então eu acho que isso, pra mim, converge numa evolução real. Eu acho que pra mim seria, o que eu mais aprendo com isso, levaria, é a coisa da empatia, eu acho, né? O que eu quero dizer com isso, assim? Eu acho que quando você se percebe, pelo menos comigo foi assim, se percebe não branco, e você vê que você é colocado em caixinhas e isso dita quem você é, você começa a entender outras pessoas e outros grupos, não só raciais, mas também questão de gênero, questão de outras... Eu tenho certeza que eu comecei a falar de masculinidades porque antes eu me percebi amarelo. Senão eu não teria empatia pra entender um homem que não é hétero, enfim, ele tá falando ali. Então eu acho que essa empatia com outros grupos faz muita diferença, assim. Eu tenho, por exemplo, um vídeo no meu canal que é eu com o Jones da família Quilombo, que ele fala sobre ser um homem negro, enfim. E aí, eu parei pra escutar o que ele tá falando, que outras pessoas negras estão falando, porque antes eu parei e me percebi amarelo. E aí eu consegui entender outras questões, que aí ele fala, nesse vídeo que a gente gravou, o Jones fala e aí você vê os paralelos que existem. Enquanto o amarelo é essa coisa do emasculado, o homem negro ele é animalizado, ele é colocado nesse lugar de hipersexual, de tipo, vou machucar a mulher, sabe? Enquanto o homem é o cara que tipo, Então assim, é muito... Então você percebe como que as coisas se relacionam e tudo tá conectado de certa forma. Então quando a gente fala, né, às vezes, tipo, que é importante a gente falar sobre ser amarelo porque a gente não tá sozinho, não é que eu sou amarelo isolado. Eu sou amarelo nesse mundo social e tudo se integra, tudo tem a ver com essa coisa, né, o branco padrão. Tudo tem a ver com tá lá, isso aí, e os outros grupos estão girando em torno disso, assim, e a gente quer se entender melhor e quer acabar com esse sistema, enfim, que faz mal pra todo mundo, no final das contas, inclusive, enfim, pra grupos que estão nesse lugar padrão, né? Porque é isso, a gente fala de masculinidades, o homem tá nesse lugar patriarcal machista, mas ele, até certo ponto, ele também sofre. E é muito difícil falar sobre isso às vezes, porque exatamente, às vezes o homem fala que ele sofre, mas aí vem alguém falando, mas as mulheres sofrem mais. E aí ele fala, não, é verdade, eu sou homem, eu não vou mais falar sobre isso mesmo. Então duplamente ele se tranca, porque é isso que é ser homem, né? Vou não falar sobre. Então, assim, eu acho que é isso, assim, você... Enfim, eu comecei para outro lugar, mas é isso. Não, isso cai na nossa narrativa também de quando a gente tá falando sobre as nossas questões, porque se a gente for parar pra pensar, eu não vou falar sobre as questões das pessoas amarelas, porque tem outras minorias que sofrem mais, e a gente também não fala. Inclusive, eu acho que essa é a principal razão que a gente demorou tanto pra começar a conversar sobre isso, porque a gente não via espaço. Tá vendo? Essa é a importância do nosso trabalho, né? Porque a gente dá voz a essas pessoas que acho que nunca pensaram nisso, né? Assim, como que eu me posiciono, o que que eu falo, e quando a gente começa a falar sobre isso, e rede social, eu acho que foi o maior veículo, assim, de disseminar esse tipo de conhecimento, de pesquisas, né? Tem uma galera também acadêmica que fala muito sobre isso. Você consegue dar munição, né, para essas pessoas se defenderem. Conhecimento. Olá, eu sou a Bruna Iso e se você curtiu esse conteúdo, vá até o canal, se inscreva e assista aos episódios completos.